A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Amanda e hoje venho contar uma obra de milagre e conversão que Deus fez na minha vida e na minha casa. Se você já sentiu a dor de pensar que não havia mais saída, se já chorou sozinho ou achou que seu lar estava perdido, eu te peço, fica comigo até o fim desse testemunho, porque Deus pode surpreender você de um jeito que ninguém imagina. E já te convido a comentar de onde você está ouvindo, deixar seu pedido de oração aqui nos comentários, se inscrever no canal, compartilhar essa história para que mais vidas sejam alcançadas. E não saia, porque ao final faremos juntos uma oração especial por todos os pedidos deixados aqui. Sabe, eu cresci na graça, desde pequena nos bancos da congregação, filha de um casal simples, criada nos caminhos do Senhor. Minha mãe sempre dizia: filha, confia em Deus, seja qual for a luta, nunca deixe de buscar o Senhor. Mas como toda jovem cheia de sonhos, também desejei um dia viver meu próprio conto de fadas. Lembro da primeira vez que vi o Anderson, um rapaz trabalhador, sempre gentil comigo no escritório. Era educado, sorridente, sabia falar as palavras certas e parecia respeitar minha fé. Nos almoços de equipe, sempre puxava conversa, elogiava minha honestidade, dizia que admirava quem servia a Deus. Meu coração, naquela época, só via esperança. Pensei, será que finalmente Deus está preparando o meu companheiro? Os meses passaram, o namoro floresceu, e por mais que minha mãe pedisse cautela, que eu buscasse confirmação em oração, meu coração estava tão apaixonado que ignorei alguns sinais. O Anderson nunca quis ir comigo nos cultos. Sempre tinha um compromisso, um cansaço, uma desculpa. E eu, com medo de perder o que achava ser meu sonho, acabei cedendo. Aceitei namorar, depois noivar, e em poucos meses já estávamos casados. No começo, tudo parecia perfeito. Ele era atencioso, fazia surpresas, elogiava minha comida, dizia que era feliz comigo. E eu, iludida, agradecia a Deus achando que estava vivendo um milagre. Mas logo a realidade começou a mostrar outra face. Primeiro vieram as pequenas reclamações. Precisa mesmo ir tanto na igreja? Por que não pode faltar um culto só pra gente sair juntos? Teus amigos de igreja não querem te ver feliz, só atrapalham nossa vida. No início, eu tentava explicar. Dizia que congregar era minha força, minha alegria. Mas ele não aceitava. Começou a implicar com as roupas, depois com as músicas, depois com o simples fato de eu orar antes de dormir. As brigas começaram pequenas, mas logo aumentaram. Um dia, depois de um culto abençoado, cheguei em casa sorrindo, mas ele estava de cara fechada, reclamando da minha ausência como esposa. A partir dali, tudo virou motivo. Se eu queria ir no culto, ele arrumava briga, se atrasava, me deixava esperando, reclamava de tudo. Aos poucos, fui deixando de ir nos cultos, com medo de conflito. Minha mãe percebeu meu afastamento, mas eu mentia, dizia que estava cansada do trabalho, que precisava cuidar da casa, quando na verdade eu já estava sendo controlada, vigiada, impedida de viver minha fé. Ele passou a chegar tarde, beber, fazer comentários duros, e toda vez que eu falava de Deus, ouvia: aqui quem manda sou eu, igreja não paga as contas, Deus não te conhece. Eu comecei a sentir um vazio tão grande que parecia que meu coração já não batia mais dentro do peito. Toda noite, me ajoelhava no quarto escuro e chorava em silêncio, pedindo a Deus uma resposta. Senhor, até quando? Por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz de errado? Por mais que tentasse esconder, minha alma gritava, e eu sabia que cedo ou tarde não ia mais aguentar viver daquele jeito. Me pergunto, o que você faria se a pessoa que prometeu te amar se transformasse no seu maior medo? Se aquele sonho de casamento virasse um pesadelo, um cativeiro, uma prisão? Eu, Amanda, comecei a viver como uma estranha dentro da minha própria casa. O Anderson passou a me proibir de tudo.
Não podia mais ir à casa dos meus pais. Não podia visitar irmãos, nem atender ligação da minha mãe. Uma noite, no auge da raiva, ele gritou na minha cara: "Se você colocar os pés naquela igreja de novo, eu te mato. Ouviu bem? Eu te mato." Eu chorei, irmãos. Chorei até faltar força. Passei noites e noites sem dormir. Medo de morrer, medo de viver, medo de tudo. E a única coisa que eu conseguia fazer era dobrar meus joelhos e perguntar para Deus: "Senhor, o Senhor ainda me ouve? Estou tão longe da tua casa. Será que o Senhor ainda me vê aqui nesse lugar?" As semanas se arrastaram. Eu deixei de ser Amanda. Virei só dor, só silêncio, só medo. Mas lá no fundo, um restinho de fé ainda queimava. Eu sabia que Deus não abandona quem confia nele, mesmo que tudo pareça perdido. Se eu dissesse que as coisas melhoraram, estaria mentindo para você. Depois daquele dia em que Anderson gritou que me mataria se eu voltasse a congregar, minha vida virou um verdadeiro labirinto de medo e silêncio. Acordava, todos os dias sentindo que a cada passo, meu coração pesava mais. Me tornei refém do olhar dele, dos gritos, da desconfiança que já era rotina. Não tinha mais amigos, não tinha mais família. Só restava um corredor escuro entre o quarto e a cozinha, um relógio que não parava, e uma fé tão pequena que às vezes parecia apagar com qualquer vento. E você? Já sentiu que o lugar onde deveria ser seu refúgio se transformou na sua maior dor? Já precisou sorrir para esconder o choro, silenciar gritos só, para não piorar ainda mais a situação? Eu tentei de tudo para manter a paz dentro de casa. Silenciei minha fé, escondi meus hinos, deixei de responder aos irmãos que me procuravam. Minha mãe me ligava e eu fingia alegria para não preocupá-la. Cada noite, um novo pesadelo. Medo de que ele descobrisse uma Bíblia escondida, de que ouvisse uma oração sussurrada, de que percebesse qualquer saudade de Deus. Anderson passou a controlar cada movimento meu. Se eu queria sair, tinha que pedir autorização. Se demorava no mercado, já desconfiava. Os dias se repetiam. Acorda, limpa a casa, prepara o café, aguenta silêncio ou reclamação. E cada vez que eu tentava conversar sobre Deus, ele ficava pior. Uma noite, cheguei a pensar: será que casei com um estranho? Como o amor pode virar tanto ódio, tanta indiferença? Tinha medo até de pedir oração pelos outros. Sentia vergonha, como se fosse culpada pelo meu sofrimento. Eu perguntava para Deus, noite após noite: será que fui eu que errei? Será que o Senhor me deixou sozinha porque não ouvi a tua voz lá atrás? E as lágrimas se tornaram companheiras diárias. Chorei de joelhos no banheiro, na cozinha, sentada à mesa olhando para o nada. E quantas vezes, irmãos, pensei que minha vida tinha acabado ali mesmo, porque a dor de viver longe da casa do Senhor, longe da comunhão, é maior do que qualquer pancada física. O vazio se instala na alma e parece que nada faz sentido. O medo cresce, a fé some, a esperança vira pó. Teve um dia, logo após uma discussão, que Anderson saiu batendo a porta e gritando: "Quero ver se vai ser crente agora. A igreja não vai te ajudar. Ninguém vai te salvar." Eu tremia, sentia o sangue sumindo do rosto, só queria sumir daquele mundo. Senti um aperto tão grande no peito que pensei: é hoje que eu morro. Me joguei no chão, abracei as pernas, chorei como criança. Perguntei: Deus, por que o Senhor não me tira daqui? Por que o Senhor não ouve meu clamor? Foram tantas noites assim, clamando, sem forças, pedindo socorro, esperando que alguém percebesse a dor por trás do meu sorriso forçado. Me lembro de um dia em especial. Chovia muito lá fora, e o barulho da tempestade só aumentava o medo dentro de mim. Anderson chegou bêbado, falou coisas horríveis, me empurrou, jogou um prato no chão. Eu recolhi os cacos sozinha, tentando não fazer barulho, para que ele não piorasse. Nessa noite, nem consegui orar.
Me deitei abraçada a um travesseiro molhado de lágrimas, implorando para Deus. Se eu não aguentar, o Senhor me leva. Mas se for para viver, me dá um sinal. Me mostra que o Senhor ainda cuida de mim. A cada novo amanhecer, era como se a esperança diminuísse mais um pouco. Os dias eram longos, as noites eternas, e a saudade da igreja só aumentava. Eu via na internet os irmãos cantando, ouvia hinos baixinho pelo celular escondido, e tudo o que eu queria era voltar a sentir a presença de Deus. Mas tinha medo, medo de apanhar, medo de perder tudo, medo de morrer. E talvez você, ouvindo agora, saiba exatamente como é viver com esse medo dentro do peito, essa sensação de que nunca vai sair desse ciclo. Em alguns momentos, pensei em desistir de tudo. Fantasiei fugir, sumir, recomeçar em outro lugar. Mas não tinha coragem nem para isso. Faltava força, sobrava dor. E era no silêncio da madrugada que eu sentia a pior solidão. O peso de quem sente saudade de Deus, mas acha que não merece mais ser ouvida. O inimigo sussurrava: acabou para você, Amanda. Deus não te escuta mais. Você fez sua escolha. E eu, já sem forças, comecei a acreditar nessas mentiras. A vontade de viver ia embora, e a vontade de morrer batia à porta. Mas no fundo, um fio de esperança ainda restava, tão fraco quanto uma chama prestes a apagar, mas suficiente para eu continuar respirando. Eu só queria uma chance de voltar para a casa do Senhor, de sentir de novo aquela paz, aquele abraço invisível, aquela certeza de que, mesmo em meio à tempestade, Deus ainda cuida de mim. E foi nesse período que comecei a planejar em segredo. Se for para morrer, vou morrer servindo a Deus. Não aguento mais ficar longe. Se for para apanhar, vai ser porque tentei me aproximar do Senhor. Eu preciso de um milagre, e só Ele pode fazer. Você já chegou no fundo do poço? Aquele lugar escuro onde parece que nem a própria alma faz mais companhia? Eu, Amanda, achava que já tinha chorado tudo o que podia. Mas naquele tempo aprendi que a dor da alma é um poço sem fundo quando a esperança vai embora. Eram noites em que só conseguia dormir depois de orar até não ter mais forças, com a cara enfiada no travesseiro para abafar o som dos soluços, pedindo baixinho: Senhor, só o Senhor pode ver, porque ninguém mais enxerga a minha dor. Teve um dia em especial, e talvez seja por isso que estou aqui contando esse testemunho. Era sexta-feira, o Anderson saiu cedo, eu fiquei sozinha, e não aguentei. Passei horas andando de um lado para o outro na casa, como quem procura uma porta de saída. Senti uma vontade de sumir, de jogar tudo para cima, de gritar até ficar rouca. Sentei no chão frio da cozinha, puxei as pernas, abracei os joelhos e perguntei para mim mesma: Amanda, até quando você vai viver assim? Quem vai te socorrer se nem você consegue mais se olhar no espelho? A cada barulho do portão, meu coração disparava. Eu tinha medo dele voltar, medo dele não voltar, medo de tudo. Já não era só medo da violência, era medo de mim mesma, medo de perder a fé, de virar alguém amarga, descrente. Senti vontade de desistir, de largar tudo, de deixar pra lá minha história, meus sonhos, até minha fé. Fiquei pensando: o que será que Deus pensa de mim agora? Será que Ele ainda me escuta? Será que um dia vai me tirar desse cativeiro? Chorei até não ter mais lágrimas. Tive vontade de pedir socorro para alguém, mas a vergonha era tanta que preferi ficar calada. Quantos estão ouvindo isso agora e sabem o que é se calar para não se expor? Quantos vivem um sofrimento secreto, um inferno particular, sem ter coragem de pedir ajuda porque tem medo do julgamento, do escândalo, da rejeição? Naquele fim de tarde, olhei pela janela e vi o céu se fechando em nuvens, como se até Deus tivesse se escondido de mim. Senti um aperto tão forte que só conseguia respirar fundo, pedindo para não enlouquecer. Fui pro quarto,
Me ajoelhei, mas as palavras não saíam mais. Era só choro, soluço, dor. Falei para Deus, quase gritando: Senhor, se o Senhor ainda me escuta, me tira daqui. Ou me leva, ou me salva, porque não aguento mais viver assim. Foi ali que, pela primeira vez, pensei em desistir de viver. Um pensamento escuro, frio, que me assustou tanto que me joguei no chão e fiquei ali por horas, esperando que Deus fizesse alguma coisa. E você? Já sentiu vontade de sumir porque a dor parece maior que a vida? Já desejou dormir para não acordar mais, só para ver se a dor passa? Eu sei como é, e quero te dizer que, mesmo no fundo do poço, Deus ainda tem jeito. Mas naquela noite, confesso, achei que era meu fim. Apaguei ali mesmo, de tanto chorar. Na manhã seguinte, acordei sem saber se era domingo ou segunda. Olhei no espelho e não reconheci a mulher que estava ali. Cabelo despenteado, olheiras profundas, uma tristeza no olhar que nem maquiagem esconde. Fiquei assim, olhando para mim mesma, pensando em tudo o que vivi, no quanto deixei de ser Amanda, no quanto minha história tinha virado uma prisão. Me perguntei: será que é pecado sonhar com liberdade? Será que Deus me perdoa por pensar em desistir? Foram dias e noites nesse ciclo. A cada tentativa de falar com Anderson sobre Deus, ele se fechava mais. Uma vez, depois de uma discussão, ele chegou a dizer: se eu te pegar de novo indo para a igreja, não volto só com palavras, volto com o que tiver na mão. Senti um arrepio, medo real, medo de morrer. E mesmo assim, no fundo, o desejo de voltar para a casa do Senhor crescia cada vez mais. Porque só quem já teve comunhão sabe o que é sentir saudade da presença de Deus. A gente pode até se enganar por um tempo, mas o coração sempre clama pelo altar. Foi aí que comecei a planejar em segredo. Se for para morrer, que seja de joelhos. Se for para apanhar, que seja com a alma rendida no altar. Fiquei semanas sem coragem, mas a saudade da presença do Senhor era maior que o medo da dor. E foi num domingo de manhã, sem aviso, sem combinar com ninguém, que decidi: hoje eu vou. Seja o que Deus quiser, mas não aguento mais viver sem sentir a presença dele. Saí de casa como quem foge de uma tempestade. Coração acelerado, mãos trêmulas, lágrimas nos olhos antes mesmo de chegar à igreja. No caminho, só conseguia repetir: Senhor, me protege. Se for meu último dia, que seja servindo a Ti. E foi assim que, sem olhar para trás, entrei pela porta da igreja, sentindo um alívio tão grande que só quem viveu sabe explicar. Ao chegar na igreja, o coração parecia querer sair pela boca. As mãos suavam frio, as pernas tremiam, mas ao pisar naquele templo, senti como se uma onda de paz lavasse meu ser. O cheiro da madeira, o som dos irmãos afinando os instrumentos, o murmúrio suave das irmãs em oração. Foi como voltar para casa depois de muito tempo no deserto. Sentei no último banco, tentando passar despercebida, mas lágrimas já corriam pelo rosto, antes mesmo do primeiro hino começar. Tive vontade de perguntar para alguém: será que ainda sou bem-vinda aqui? Mas bastou o primeiro acorde do órgão para eu sentir que Deus já estava esperando por mim. A igreja estava cheia, mas parecia que só havia eu ali. Cada palavra do cooperador soava como resposta às perguntas que ecoavam no meu peito. Quando a mocidade louvou aquele hino que fala de vitória em meio à dor, não consegui segurar o choro. Era como se o Senhor dissesse: Amanda, eu nunca te deixei sozinha. Durante a oração, senti algo diferente. Não era só emoção, era presença, era consolo, era aquele abraço invisível que só quem já provou sabe explicar. Pedi: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz, nem que seja a última vez. No final do culto, já me preparando para ir embora, o cooperador, que conhecia um pouco da minha história, se aproximou.
Ele me olhou nos olhos, com ternura e firmeza, e perguntou: Irmã Amanda, o que te trouxe aqui hoje? Você sabe o risco que está correndo? Seu marido já não te proibiu de vir? Senti um nó na garganta, mas respondi com o pouco de força que ainda tinha: Irmão, eu não aguentava mais ficar longe da casa do Senhor. Se for para morrer, quero morrer servindo a Deus. Não aguento mais viver escondendo minha fé. Não aguento mais sentir saudade da presença do Senhor. Vim buscar um milagre, e se o preço for a minha vida, que assim seja. O cooperador se emocionou, orou por mim ali mesmo e disse baixinho: O Senhor já mandou o anjo na tua frente, Amanda. E a mão que hoje te fere será usada para te abençoar. O que você não consegue mudar, Deus já está mudando. Saí dali diferente, sentindo uma coragem inexplicável, como se tivesse recebido uma armadura invisível, pronta para enfrentar o que viesse. O caminho de volta para casa parecia mais longo do que nunca. O sol já tinha ido embora, as ruas estavam desertas, e cada passo era um misto de medo e esperança. Antes de entrar, respirei fundo. Pedi que Deus fosse comigo. Mas assim que abri a porta, percebi o clima pesado. Anderson estava lá, sentado à mesa, olhar sombrio, copo de bebida na mão. Não disse uma palavra. Só me olhou com ódio, levantou devagar e veio na minha direção. Você teve coragem de desobedecer? Ele gritou, jogando a cadeira para o lado. Te avisei que ia me pagar caro. Vai aprender agora. Senti o sangue sumir do rosto, mas não corri. Fiquei ali, parada, olhando para ele, com o coração clamando a Deus. Quando ele me agarrou pelo braço e me jogou no chão, pensei: é aqui que tudo acaba. Fechei os olhos, esperando a dor, esperando o pior. Mas naquele exato momento, uma luz tão forte preencheu a sala que parecia que o dia havia nascido dentro da casa. Não era luz de lâmpada, nem de sol. Era um brilho branco, intenso, sereno, que me envolveu completamente. Senti uma presença tão poderosa que não consegui me mexer, só chorar. E no meio daquela luz, ouvi uma voz no coração: Amanda, não temas, eu estou contigo. Hoje começa o teu milagre. Anderson, na mesma hora, soltou meu braço, cambaleou, ficou pálido, como se tivesse visto algo que o assustou profundamente. Ele recuou, ficou olhando para o nada e caiu de joelhos no chão, chorando como uma criança. Por alguns segundos, só se ouvia o som dos nossos soluços. A presença era tão forte que eu sabia. Não estava mais sozinha ali. O anjo do Senhor tinha visitado minha casa e o impossível estava começando a acontecer. Anderson tentava falar, mas a voz não saía. Eu, ainda deitada no chão, só conseguia repetir: Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Não me deixou sozinha. Depois de alguns minutos, ele me olhou com outros olhos. Olhos de alguém quebrado, assustado, buscando perdão. Pela primeira vez em anos, vi um homem frágil, não o monstro que eu temia. Ele me pediu perdão, ainda sem entender o que estava acontecendo. Eu levantei devagar, sentei ao lado dele e juntos choramos na presença de Deus. E você? Já sentiu a presença do céu invadir sua casa, quando tudo parecia perdido? Já viu um milagre começar justamente no momento do seu maior medo? Ali, no chão da sala, descobri que não importa o tamanho do abismo. Se Deus decidir intervir, nada pode impedir. Aquela noite ficou marcada para sempre. A noite em que achei que ia morrer, mas vi o anjo de Deus na minha casa. Naquela madrugada, Anderson ficou ajoelhado no chão, mais tempo do que eu imaginava ser possível. Chorava, balbuciava palavras sem sentido. Parecia lutar com algo maior do que ele mesmo. Eu permaneci ali, sentada de olhos fechados, sentindo um misto de alívio e medo. Será que aquele era mesmo o começo de uma mudança? Será que depois de tudo,
ainda havia esperança para nós dois? No fundo, o coração queria acreditar, mas a cabeça ainda lembrava de todos os traumas, de cada palavra dura, de cada noite em claro, de todo o sofrimento. Quantas vezes a gente duvida do milagre mesmo quando ele está bem diante dos nossos olhos? Anderson finalmente se levantou, os olhos inchados, a voz rouca de tanto chorar. Veio até mim, ajoelhou-se novamente e, pela primeira vez em todos aqueles anos, pediu perdão. Não foi um pedido qualquer. Ele dizia: "Me perdoa, Amanda. Me perdoa por tudo. Eu não sei o que me aconteceu, mas senti uma presença aqui, uma força que me fez parar. Eu nunca tive tanto medo na vida, mas nunca senti tanta paz também." Naquele momento eu entendi. Não era só o Anderson falando. Era Deus usando até o mais endurecido para mostrar que ninguém está fora do alcance da sua mão. Ainda assim, confesso que a mudança não foi instantânea. Anderson continuou lutando com seus próprios monstros. Teve recaídas, momentos de raiva, dias em que o velho homem queria ressurgir. Mas a cada vez que ele se irritava, parecia se lembrar da luz que viu naquela noite. Sempre se desculpava, sempre chorava, sempre dizia que sentia algo mudando por dentro. Eu, por outro lado, precisava vencer o medo de acreditar de novo. Era como se a alma quisesse voar, mas as correntes do passado segurassem firme. Começamos então a orar juntos. No início, Anderson só ficava em silêncio enquanto eu falava, mas depois de alguns dias, começou a balbuciar pequenas palavras de agradecimento. Um dia, me surpreendeu. "Posso fazer uma oração hoje?" E ali, de mãos dadas, choramos juntos, agradecendo por estarmos vivos, por termos uma chance nova. A casa, que antes era cativeiro, começou a se encher de esperança. Parei de andar pisando em ovos, comecei a cantarolar hinos enquanto lavava a louça, voltei a ler a Bíblia em voz alta, e até minha fé, tão machucada, começou a florescer de novo. No domingo seguinte, Anderson me perguntou se podia ir comigo na igreja. Eu não sabia se sorria, se chorava, se acreditava. Só disse: "Se for do seu coração, vamos juntos." Ele se vestiu, colocou uma roupa simples, e juntos atravessamos a porta que por tanto tempo foi símbolo de medo. Ao chegar na congregação, os irmãos se emocionaram ao ver aquele homem, antes tão resistente, agora sentado ao lado da esposa, cabisbaixo, mas presente. O culto foi uma verdadeira festa. O cooperador, ao ver Anderson ali, fez uma oração especial pela nossa família. Pediu que Deus selasse aquela mudança com o Espírito Santo. Durante a palavra, Deus confirmou tudo o que já tinha começado em nosso lar. O servo do Senhor falou: "Hoje o Senhor traz de volta a alegria, restaura o que foi quebrado, reconstrói o que foi destruído. O tempo de choro acabou, agora é tempo de colher sorrisos. Aquela mão que batia será a mão que abençoa. Aquele lar que era cativeiro será casa de oração." Anderson chorava baixinho, eu chorava alto, os irmãos glorificavam, e o céu parecia ter descido sobre aquele templo. É claro que nem tudo se resolveu de uma hora para outra. O processo de restauração foi lento, exigiu perdão de verdade, confiança renovada, noites de conversa, muita oração. Anderson pediu desculpas aos meus pais, procurou ajuda para se tratar da bebida, buscou se aproximar dos irmãos e, aos poucos, foi mudando hábitos, palavras, pensamentos. Eu precisei aprender a confiar, a deixar para trás o medo, a acreditar que Deus pode, sim, transformar qualquer coração, até o mais endurecido. Talvez você, ouvindo esse testemunho, pense: será que pode me acontecer comigo? Será que Deus ainda faz esse tipo de milagre? E eu te digo: sim, pode acontecer com qualquer um que decidir dar um passo de fé. Não importa quanto tempo o seu lar está em guerra, não importa quantas lágrimas já foram derramadas.
Deus ainda restaura famílias, ainda visita lares, ainda quebra correntes, ainda envia anjos para salvar quando tudo parece perdido. Eu, Amanda, sou testemunha viva disso. O Anderson de hoje não é o mesmo de ontem. Nosso casamento não é perfeito, mas é abençoado. A dor ficou para trás, e em seu lugar nasceu uma nova história, escrita pelo dedo de Deus, cheia de recomeço, de esperança, de vitória. Hoje, nossa casa é lugar de oração, de paz, de alegria. E tudo isso porque um dia eu decidi buscar a presença do Senhor, mesmo quando parecia que seria o meu fim. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele momento em que achei que ia morrer foi justamente o dia em que Deus trouxe a vida de volta para minha casa. Não foi só a luz que encheu aquele lugar, foi o céu que desceu. Foi o impossível se tornando realidade. Foi a mão do Senhor mostrando que, quando tudo parece perdido, ainda existe esperança para quem confia. Eu pensei que tinha sido esquecida. Pensei que meus clamores não chegavam mais ao céu. Mas aprendi que Deus não se esquece de nenhum filho, por mais longe ou perdido que pareça estar. Se você está ouvindo esse testemunho e sente que sua casa virou um campo de batalha, se você chora em segredo, se está cansado de lutar sozinho, eu quero dizer que existe um Deus que ainda faz milagres, que envia anjos, que muda corações, que transforma a dor em testemunho. Não desista, não pare de orar, não deixe o medo calar a sua fé. Foi no fundo do poço, quando achei que tudo tinha acabado, que vi o céu aberto sobre mim. Deus não perdeu o controle da sua história. Ele vê cada lágrima, ouve cada pedido, entende até o silêncio do seu desespero. Hoje, eu e Anderson oramos juntos, frequentamos a casa de Deus, contamos para todos o que o Senhor fez. Não é vergonha dizer que sofreu. Vergonha é desistir de acreditar que pode ser feliz. Eu sou prova de que Deus restaura Sara, converte, liberta, transforma. Meu lar virou lugar de oração. Meus pais voltaram a sorrir. A família encontrou paz. E tudo começou quando tomei a decisão mais difícil: voltar para a presença do Senhor, custe o que custar. Se for preciso coragem, peça coragem a Deus. Se faltar força, clame por força. Se faltar esperança, segure firme, porque o milagre pode estar na próxima oração. E agora, como prometi, quero orar junto com você e por todos os irmãos e irmãs que deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários deste canal. Coloque sua fé comigo nesse momento, porque Deus pode fazer de novo, assim como fez na minha vida. Senhor Deus e Pai nosso que estás no céu, primeiramente quero te agradecer por tudo o que o Senhor já fez em nossas vidas, por cada milagre, cada livramento, cada porta aberta, cada vitória silenciosa, cada lágrima enxugada, quando ninguém mais via. Te agradeço porque, mesmo quando achamos que estamos sozinhos, o Senhor está cuidando, trabalhando no invisível, preparando um novo tempo. Senhor, hoje vamos te pedir de modo especial pelos nossos irmãos, que deixaram seus pedidos de oração aqui. O Senhor conhece cada coração, cada dor, cada clamor. Olha para a irmã Maria, que pede pela saúde e pela salvação da sua família. Abençoa o irmão José, que está lutando para sustentar o lar. Abre portas de emprego, traz paz onde há briga, reconciliação onde há mágoa. Lembra da irmã Rosângela, que pede pelo livramento na enfermidade, pela restauração do seu casamento, pelo filho que se afastou dos teus caminhos. Visita, Senhor, a vida do Marcos, da Antônia, da Eliane, da Sandra, do Alain, da Jaqueline e de tantos outros irmãos e irmãs que pediram oração por cura, libertação, paz, transformação nos lares, proteção dos filhos, consolo na tristeza, vitória nas batalhas invisíveis, livramento do vício, salvação e portas abertas. Pai, entra com providência em cada casa. Onde houver tristeza,
coloca tua alegria. Onde houver angústia, derrama tua paz. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver violência, transforma em amor. Repreende todo o espírito de opressão, de separação, de enfermidade, de miséria. Liberta, cura, restaura. Faz o impossível acontecer, porque só o Senhor pode tocar onde ninguém mais alcança. Senhor, socorre o coração cansado, levanta o caído, renova a esperança, transforma o pranto em riso, faz nascer testemunhos onde só havia dor. Senhor, visita as mães que oram pelos filhos, os pais que clamam por libertação dos lares, os jovens que se sentem perdidos, as famílias em guerra, os casais que precisam de reconciliação. Abençoa, Senhor, cada inscrito, cada ouvinte, cada família representada aqui, e que o teu nome seja glorificado em cada milagre, em cada vitória, em cada recomeço. Pai, agradeço porque creio que já estás operando em cada pedido apresentado, em cada nome citado e até naquele que ficou só no silêncio do coração. Que, em breve, cada um possa voltar aqui para contar o milagre, para testemunhar que o Senhor ainda faz obras grandes e maravilhosas. Te agradecemos por tudo, Senhor. Recebe nossa adoração, nossa entrega, nossa vida. Deus seja louvado. Se esse testemunho tocou seu coração, comente seu pedido de oração, se inscreva no canal, compartilhe essa história e fortaleça sua fé. Quem sabe, o próximo milagre não será na sua casa? Deus abençoe a todos.